Boa noite, homens e mulheres de oração, graça e paz. Tudo bem? Deus abençoe a todos. A pequena reflexão de hoje, o Aparachá, está baseado no livro de Tiago. Tiago, capítulo 5, versículo 15 e 16. Diz assim a palavra inspirada: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Orai um pelos outros, para seres curado. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Aleluia, glória a Deus, né? Temos que ser homens e mulheres de oração. Temos que orarmos constantemente, porque através da oração a gente consegue comunhão. A prática da oração é muito bem-vinda pelo céu e o nosso Criador fica muito alegre. Essa história aconteceu na Nicarágua, né, com um médico cubano que foi para o hospital adventista operar uma pessoa. E antes do início da cirurgia, duas enfermeiras perguntou ao médico: doutor, o senhor vai fazer uma oração antes de começar a cirurgia? Enfermeira, respondeu o médico, eu já fiz muitas vezes essa cirurgia, inúmeras vezes, e posso fazê-la sozinho, sem precisar da ajuda de Deus. A história conta que a cirurgia começou, foi se adiantando, e aí a anestesia chamou a atenção do médico para a pressão que começava a cair. Aquele médico se empenhou ao máximo para salvar a vida daquela paciente. Uma hora depois, nada mais poderia ser feito. O paciente veio a falecer. O médico tirou as luvas, jogou em cima daquele corpo e disse à enfermeira: enfermeira, se o seu Deus pode fazer alguma coisa, então que ele comece a trabalhar agora. Saiu da sala a fim de dar notícia para os familiares que o paciente acabara de falecer. A história conta que as duas enfermeiras, ali junto ao corpo, então uma delas disse: não pode ser. Deus não pode ser zombado dessa maneira. As enfermeiras unidas, conta a história, se ajoelhou diante daquela maca e começou a orar. E a oração daquelas enfermeiras dizia: Senhor, agora é a tua vez. É o momento da tua intervenção. Levantaram-se, mediram a pressão da paciente, 0. Ajoelharam-se novamente e oraram com mais fervor e suplicaram, dizendo: Senhor, agora é a tua vez, mostra o teu poder. Levantaram mais uma vez e ouviram o bip do eletrocardiograma começar a acender. O paciente havia revivido e a pressão tinha voltado ao normal, mas estava com o campo operatório todo aberto e sem anestesia. Uma das enfermeiras saiu correndo para avisar o médico. O profissional voltou à sala, completou a cirurgia e uma semana depois o paciente estava de alta. Aleluia, glória a Deus. Aqui está um exemplo eloquente do poder da oração intercessória, feita com fervor. Esta é a condição especial. A oração deve ser feita com fé. Não adianta orar e não ter fé. Não adianta fazer a oração e você não ter fé. A oração tem que ser com fé. E o mais interessante, notar que Deus atendeu a oração do apóstolo Paulo. Não atendeu a oração do apóstolo Paulo. Quando ele orou pedindo que o espinho da carne, mensageiro de Satanás, fosse tirado.
que está lá em 2 Coríntios capítulo 12, versos 7 a 10. O problema era a falta de fé do apóstolo Paulo? Não. Mas Deus permitiu que esse problema o afligisse para proteger o santo apóstolo do orgulho. Portanto, a afirmação de Tiago não é incondicional, como alguns pensam. Ele deve ser entendido assim: e a oração da fé salvará o enfermo, se Deus achar que isso é o melhor para ele. A oração da fé sempre deve incluir o seguinte pensamento: submissão ao Senhor. Glória a Deus. Talvez essa noite eu esteja falando para pessoas que estejam precisando de muita oração. Talvez eu esteja falando para aquelas pessoas que estejam precisando renovar a sua fé. Saiba, meu irmão, saiba, minha irmã, que o Senhor é o mesmo. Saiba que Jesus, ele pode atender ao teu pedido conforme a vontade dele, para que, como diz na sua própria palavra, todas as coisas cooperem para o bem daquele que amam a Deus. Que Deus abençoe. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração.